Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast criado para empreendedores que queiram inovar e otimizar tempo dentro do seu negócio. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Existe algo que eu falo que o mundo sem mulheres não seria o mundo, ele nem existiria. E teve uma fala esses dias do Thales Gomes que eu achei aquilo um escárnio, um absurdo. E eu vejo que pessoas que não têm experiência, elas não podem falar de um assunto tão complexo. Eu sou um cara que hoje eu reconheço todas as mulheres que passaram pela história, desde Mianmar, Eva, Joana d'Arc, Maria Madalena, Cleópatra VII, Rainha Elizabeth II, aí tem a Oprah, a Hebe Camargo, são diversas mulheres, a Dona Maria do bairro, minha mãe que fez algo incrível aí para a vida, pra gente estar aqui, os seus 10 filhos, e o cara falar uma fala tão preconceituosa daquela. E eu falo o seguinte, um homem, ele só se torna um melhor homem, ou aquele ser realmente real dele, quando ele tem uma grande mulher, né, que está ali assessorando e às vezes direcionando a própria vida. Então eu estou aqui hoje pedindo desculpa para você, mulher que está aqui vendo esse podcast, e dizer que hoje eu tenho uma convidada especial, que é uma mulher, e não é qualquer mulher, também ela está nesse hall aí dessas grandes mulheres. Mas antes não dá para começar o podcast sem falar desse cara incrível que é o meu assunto aleatório, Pedro Estigliani. Por favor, né? Bora, E aí, meu amigo? Vamos começar mais tá um? Bom? Cara, sensacional, sempre muito top, né? E realmente concordo com você em toda essa fala, lamentável, totalmente desnecessário. E eu vou falar por mim, né? A minha vida como homem, como pessoa, foi instaurada pela minha mãe, né? Com princípios, valores, crenças, medos e tratamento de ansiedades. E graças a Deus colocou-se na minha vida a minha esposa, que deu essa sequência de apoio. Cara, eu sou uma pessoa de sucesso hoje, graças a essas duas mulheres, né? Então, vindo desse jeito, você fica complicado. E agora a gente tá deixando também o podcast mais bonito, né? Opa! Não, Tava vindo uns barbados, os caras são legais. São bacanas, empreendedores, mas as mulheres, assim, eu aprendo, e eu falo assim, eu honro e respeito hoje a mulher. Sim, exatamente. Assim, de uma forma absurda até. Porque eu sei o papel da mulher no mundo. Sim. E é um papel de tanta importância que elas são as únicas pessoas capazes de gerar alguém dentro delas. E o mais interessante, né? Homem sente uma gripe. E ele morre. Morreu. A mulher todo do parto, ela já tá na... Não, e fora a menstruação, né? Sim. Que é aquelas dores de cólica, tu vejo minha esposa, eu falei, cara, tipo, não, entendeu? E eu falo que as esposas, pelo menos assim, eu vejo que a Jenny na sua vida, a Rafa na minha, são os nossos oráculos. Exatamente. São pessoas que elas têm um sexto sentido aguçado no extremo. Só faz se tá autorizado por elas. Exatamente. Então, e hoje estamos aqui com ela, né? A Sarita. A nossa querida Sarita. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Sarita. Gente, estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Realmente foi muito gratificante realmente receber esse convite. Uau. Show. E Sarita, no podcast, a gente tem 3 momentos aqui. Primeiro, saber a sua história. Quem é a Sarita, né? Essa mulher empreendedora hoje. Na verdade, a gente brinca, né? Já nasceu empreendedora. Só que... será que foi fácil chegar até aqui? O que você faz é algo que você tem paixão e o que isso impacta nas pessoas, tá? E o que você vai deixar de legado. Ao final, a gente abre uma perguntinha lá, que é uma pergunta poderosa, que é um insight para essa galera que quer empreender. Então, quem é a Sarita? Bom, a Sarita hoje é uma aprendiz de empresária. Porque eu acho que é isso que me impulsiona também todos os dias, o conhecer esse outro lado, porque eu não fui educada para isso, eu não fui criada para ser uma empreendedora. Na minha família tem poucos empreendedores, né? Então eu não venho de uma família que empreende, são poucas pessoas. Então eu tive uma educação para me formar, entrar numa boa empresa e fazer carreira dentro de uma boa empresa. Só que chegou um certo momento na minha vida que eu senti que eu precisava de mais e eu achei que ali talvez eu não iria conseguir alcançar os meus objetivos. E também questão de etarismo é muito impactante no mercado de trabalho. Sim. Eu achei que o melhor caminho seria empreender. Então, para mim, empreender, o que mais impactou na minha vida foi o autoconhecimento. Porque eu comecei com uma jornada interna que eu não tinha nem ideia. Eu lembro que quando eu comecei a olhar para fora do segmento que eu trabalhava, desde os meus 20 anos trabalhando no ramo de planos de saúde, sempre na área comercial,
Falei, eu quero olhar para fora, eu quero olhar para outros mercados. Só que a terapeuta, que foi a primeira que eu conversei, foi até uma amiga que indicou, ela falou assim, Sarita, qual que é o seu propósito? E eu parei, eu falei assim, cara, eu não sei qual que é o meu propósito. Até então era acordar todos os dias, trabalhar, pagar conta. Assim, existe um senso de liberdade. Sim. Que eu não tenho quando eu sou um CLT ou um funcionário público. Eu não tenho. A gente empreendedor, essa sensação ela existe. Por mais que possa parecer tipo uma utopia, Sim. mas o sentimento ele existe. E isso faz com que a gente acabe desbravando e fazendo muito mais do que a gente faria se a gente tivesse como CLT, porque você fica desgostoso quando você tem esse bichinho dentro de você de que você precisa fazer algo a mais. E uma coisa muito, muito interessante é, para a mulher, assim como para o negro, eu brinco, né? A mulher negra, a nordestina, coitada, né? A gente já sabe que é complicado. E é um mercado que eu venho trabalhando desde 80 e... Eu sou velho, hein, bicho? Você é ficar velho. falando de Você 80 é velho. Caraca, bicho. Eu comecei a trabalhar em 85 ali e registrado em 88. Mas assim, cara, existe uma dificuldade para a mulher em cargos de gestão. Isso aí eu via porque eu estava dentro das empresas. Mas hoje você vê que a mulher, ela tá num nível assim tão absurdo que elas são fora da curva. Quando tem a determinação, faz acontecer. Quando você foi para essa área, o que te fez de verdade, você teve outro comércio, mas você falou, não, eu preciso de treinamento. Foi porque essa sensação da libertação, ela fez você enxergar o quanto as outras pessoas podem também se liberar de não estar fazendo o que poderia estar fazendo, porque você criou uma empresa de treinamentos. Sim, Né? Fala um pouco sobre isso. Na verdade, eu comecei a empresa de treinamentos antes do outro comércio. Ah, tá. Eu já estava em busca de um negócio, porque eu queria empreender. Então, eu comecei realmente uma jornada para conhecer outros mercados, conhecer realmente potencialidades que eu poderia explorar dentro de mim, que eu não conhecia. E quando você está há muitos anos no mesmo ramo, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a nossa visão, muitas vezes, fica um tanto quanto limitada. A gente acaba não olhando tanto para fora. E para mim, assim, foi assim muito legal esse processo, porque eu comecei a olhar para fora e falar assim, cara, existe vida além disso. E é verdade, e existe de fato, mas quando você está muito focado naquilo, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado para não limitar a nossa visão. E esse foi o meu processo antes de começar a empreender, foi realmente expandir a minha visão e conhecer outros mercados que, de repente, eu poderia me identificar. Sim. Então, eu virei, assim, um poço de ideias, de captação, né? Justamente para alguma coisa eu me identificar. Eu sempre gostei da parte de treinamento. Eu sempre gostei da parte de compartilhar o conhecimento que eu tinha com as pessoas. A minha função de gerente comercial em algumas operadoras já estava inserido o treinamento. Mas ali eu treinava referente ao produto que eu representava. E chegou num certo momento, e eu já nessa busca de encontrar algo para fazer além do que eu fazia, eu comecei a olhar para as dores do mercado, conheci o mundo de infoprodutos e ali casou. Eu falei assim, cara, eu lembro do dia que eu tive esse insight, o dia 23 de janeiro de 2021. Eu falei assim, então por isso que eu falo, é pouquíssimo tempo. Né? Eu empreendo há pouquíssimo tempo. E eu falei assim, cara, é isso. Eu preciso trazer essa solução para o mercado. Não que não exista, é óbvio que já existem vários cursos online, mas não no formato que eu criei e não com o propósito que eu criei. Então, eu quis trazer realmente uma solução para as corretoras, para que elas pudessem crescer os seus negócios, capacitando devidamente as pessoas com uma qualidade, com uma riqueza de conteúdo, que isso ia fazer a diferença na vida das pessoas. Ao longo de todos os anos que eu fui gestora comercial, eu acompanhei diversos empresários, né, donos de corretoras, investindo em equipes internas, em novas células de vendas, que traziam pessoas sem experiência, mas que por essa
essa deficiência, por essa carência de um treinamento pronto, voltado ali realmente para a capacitação do profissional que está iniciando, o projeto muitas vezes não dava certo. E pior, depois de um certo tempo, eu cheguei a acompanhar alguns clientes que eu atendia, né, algumas corretoras que eu dava suporte, investindo um caminhão de dinheiro em estrutura física, imóveis, equipamentos, tecnologia, pessoas, que isso é o maior investimento, está nas pessoas. Um caminhão de leads para essas pessoas, de potenciais clientes para eles atenderem, e chegava ali depois de 10 meses, 11 meses e falava assim, Sarita, eu vou ter que cancelar tudo isso. Eu vou ter que terminar isso e eu não sei te dizer nem o porquê a equipe não performa. Então, assim, a falta de dados também trazia o empresário para uma situação que ele não tinha clareza nem do quê. Só que ali eu vi que, assim, e eu no dia a dia com essas pessoas, eu acompanhava muito desses processos e eu via que faltava ali uma base sólida, um início sólido de conhecimento, de capacitação. Não era a minha função fazer essa capacitação inicial, né? O meu treinamento, a minha função era capacitar as pessoas sobre o produto que eu representava. Mas eu até já fazia esse exercício com algumas pessoas porque eu sabia que isso seria fundamental. Então, eu ia além, inclusive, do meu trabalho para tentar realmente fazer isso dar certo. Porque eu via realmente pessoas com muitos potenciais. Só que por não ter uma capacitação realmente estruturada na fase inicial, as pessoas se desmotivavam e desistiam. Porque elas demoravam muito mais para performar. Então, foi quando eu conheci o mundo de infoprodutos. Uni com essa minha paixão por compartilhar o conhecimento, por treinar pessoas. Eu vi como realmente uma oportunidade de negócios e abracei isso como um propósito de vida. Legal. Então, eu trouxe isso. Eu estava em busca de um propósito. Abracei como um propósito. Compartilhar o que eu já tinha aprendido, porque eu aprendi na prática também, que eu comecei há 26 anos atrás a vender planos de saúde, quando tudo ainda era mato, né? Eu brinco, né, que quando tudo ainda era mato, a gente não tinha nem internet em massa para se utilizar, para buscar conhecimento, então era realmente muito na raça ali. E o processo se torna mais difícil quando você já não tem uma jornada. Então, eu quis criar um programa de treinamento que realmente facilitasse esse processo, agilizasse esse caminho, principalmente para quem está começando, que é realmente mais desafiador. Uau. E assim, ó, olha que interessante. Você está falando aqui, o bom do podcast são os insights. Não, né? eu tava pensando que tava viajando. Tipo Viajando no bom sentido. cara, Né? Caramba, é muita coisa. Para você que está aí, presta atenção nisso, ó. A melhor ideia é a ideia. A melhor ideia, gente, pelo amor de Deus, que tem coisa que é simples. Eu sempre falo, gente, aquilo que está atrelado a um talento ou a um dom é simples. Só que você nunca vai conseguir fazer se você não acreditar nisso. Eu ando até com a minha pulseira aqui, a ativadora, que são os 3 As aqui, que significa acreditar, ativar a essência e agir. Só que eu só vou agir, né? Eu ajo se eu acredito. Para eu acreditar, eu tenho que saber quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou ter coragem? Né? Então, você vê que é um ciclo. Sim. E eu vejo assim, né? Se você não tivesse passado por um processo, de repente você não acreditaria em você. Porque a gente fica nesse nível de capacidade. Capacidade é entregar aquilo que você já tem. O pouco é muito para quem não tem nada. Eu vi seu treinamento, depois você explica para mim por que é treinamento de 7D, que eu fiquei curioso. 7D, que é o número, né, divino, que é o 7, né? Mas, enfim, é muito interessante, porque eu não sabia nada. Hoje eu sei. Você entende ou não? Eu não sabia nada. Você que falou lá. Eu falei, cara, nem sei como que funcionava esses órgãos. Nem sabia que tinha tanto órgão assim. Eu falei, misericórdia, pra mim só tinha ANS. Então, assim, você entende? Só que se você ficasse na dúvida, você fala, mas por que eu vou falar? As pessoas já sabem. Gente, as pessoas não sabem. São 220 milhões de pessoas no Brasil. Que se você pegar... você falou quantas hoje tem, mais ou menos, de corretores? 54 mil corretoras. 54. Você entende que é tão pouquinho isso, e todo dia vai nascer um novo. Aí a pergunta é, aonde estaria a dificuldade? Em não acreditar em você. Faz sentido? Eu acho que, eu tava lembrando aqui agora, é total lógico isso, né? Se você não põe em prática, não vai rolar, né? Aí você fala, mas e o medo? Eu sempre gosto de usar o termo de aprender a dirigir, né? 3 pedais, um câmbio, freio de mão, 3 espelhos, olhar para trás. Fala, cara, isso não vai dar certo. E para terminar, você vai ter um monte de carro em volta.
Mas hoje você faz uma tranquilidade. Mas por quê? Você se desafiou a fazer aquilo, Sim. né? E aí eu tava lembrando, tem aqueles videozinhos de comédia, né? Que o cara pegou, chega com uma bicicleta, um isoporzinho. E aí, galera, quer um sorvete? Aí o cara, pô, que legal, tá vendendo sorvete? Tô tentando vender sorvete aqui. Aí passa o cara, pô, menino esforçado. E aí vai passando e cada vez melhor o menino passa. Aí com uma bag maior, aí depois com uma moto, aí depois ele passa com um puta de um carrão. Aí no final os caras falam lá, veio aqui esnobar a gente, ó, tá andando de carrão. Ou seja, o cara acreditou e os caras ficaram. Sim. E eles só viram a vida passar. E aí olhou e falou, aquele negócio, aquele sentimento. Pô, mas olha lá. Falei, mas ele fez, ele acreditou. Ele estava preparado? Não, ele não estava. Mas ele confiava e ele acreditava tanto no que ele tinha de potencial, que nem você. Olhou e falou, cara, podia ficar onde eu estava. Só que começou a incomodar. Começou a não fazer mais sentido. Que aconteceu comigo, aconteceu com o Lúcio, acontece com os empresários que hoje estão nascendo. É isso aí. E é muito interessante, né, Sarita? Porque assim, ó, você fala, eu tenho 26 anos de experiência. Você entende que poderia ser 5, poderia ser 3. A experiência que você adquiriu nos 3, 5, 10, 15, 26, puta que lá merda. Não tem como não trazer algo que vai gerar um resultado, entendeu? Então, assim, essa dúvida é o que paira na cabeça de um monte de pessoas que deixam de empreender por medo, porque não acreditam nelas. Explica para mim, eu vi o treinamento, achei muito bacana mesmo, acho que para quem não é da área, consegue iniciar. A ideia é que quando você formou aquilo, foi para quem fosse começar ou quem já está na área? Na verdade, para quem fosse iniciar. Tá, legal. Até porque eu acredito que hoje, não só assim, de planos de saúde, mas assim, tem vários outros cursos voltados para alta performance, mas não tinha nenhum curso que olhasse para quem estava iniciando. Tá. Então, eu quis começar por esse público, porque eu achei que era a maior deficiência até então no mercado. Você vê como é que faz sentido o que você está falando, né? Como você passou por muitas corretoras, Sim. essa turma que vinha era uma turma que, ou seja, o cara não sai da faculdade e fala assim, vou trabalhar numa corretora de seguros. Não, o cara sai da faculdade, vou trabalhar numa CA, vou ser advogado, vou ser nutricionista. Então o cara sai da faculdade, aí você começa a trazer 10, 15 pessoas para dentro da corretora e o dono da corretora tem que treinar. Mas às vezes o dono da corretora também está naquele processo de evolução. Sim. E outra, ou ele vende ou ele treina. Não dá pra Exatamente. O tempo, eu acho que é um dos maiores desafios pro dono da corretora, né, pro empresário, porque ele tá ali plantando, colhendo, descascando a cana, chupando e assobiando ao mesmo tempo. E ainda conseguir investir um tempo para treinar pessoas é desafiador, porque o cara também tá ali numa jornada tentando empreender, tentando matar um leão por dia. Então, isso se torna um desafio. E eu conheci diversos donos de corretora que por muito tempo não queriam contratar ninguém sem experiência, porque não tinha quem treinasse. Então, isso foi algo que eu vi as corretoras passarem. E ao longo dos últimos anos, começou um movimento de trazer pessoas, de oxigenar os times de venda novamente. Porque por muito tempo isso ficou bem estagnado. Poucas corretoras contratavam pessoas sem experiência. E nos últimos anos isso se fez necessário. Pelo mercado, pelo momento, né, das corretoras. Então, essa tendência de começar a olhar o profissional novo virou realmente algo necessário para as corretoras. Só que aí elas tinham esse desafio, quem treinasse, porque é fato, a pessoa que começa a vender planos de saúde, se ela não tem um treinamento, assim, uma base sólida de conhecimento, ela começa ali com um conhecimento raso, ela vai performar raso. Ela vai ter um resultado raso. Então, isso se faz muito necessário. E o dono da corretora, ele tem que olhar isso como extrema necessidade. Eu falo que o investimento no treinamento é um investimento, assim, extremamente irrisório, perto do resultado que ele vai ter de uma pessoa que estiver bem capacitada. Só que, assim, o prejuízo que ele vai ter se essa pessoa não estiver realmente bem capacitada pode ser muito grande. Então, os donos das corretoras, eles têm que olhar a capacitação inicial de qualquer profissional ali dentro do seu negócio como realmente parte da estratégia.
Isso tem que estar no planejamento. Porque você colocar uma pessoa para desempenhar uma função, seja um administrativo, um back-office comercial, um back-office de pós-venda, seja um vendedor. Então, eles vão estar lidando com o que é mais de precioso para você, que é o seu cliente. Que é que traz o resultado para o seu negócio. Então, se essa pessoa performar de forma ineficiente, isso vai impactar diretamente no seu resultado. Uau. Por que treinamento 7D? Que curioso. Por que 7D? O 7D, primeiro, porque realmente o 7 é um número divino que me acompanha desde o meu início de carreira. Legal. Com venda, sempre esteve muito presente. Eu baseei a jornada, as trilhas de conhecimento, em 7 pilares. Então, é baseada realmente em 7 diretrizes ali de base de conhecimento. Mas ficou muito bacana. Ficou, né? Achei bem impactante, assim, bem moderno, assim, né? Por causa do D, do digital, tem algumas coisas. O D pode ter vários significados. Exatamente. Digital, Diretrizes, dígitos, dígitos, diretrizes, são vários, então, mas ficou bem bacana, diferenciais. assim, né? Então, exatamente, dá para você brincar com esse D aí. Com certeza. Hoje, dentro do que você vem fazendo, você vem gerando resultado, né? Porque você vê, eu não entendia nada, eu já entendo um pouco. Eu entendo um pouquinho. Eu preciso estudar mais, é claro. Mas assim, qual que é o seu projeto hoje? Assim, você tem o treinamento para corretor e isso daí, você pretende tornar isso uma escola? Porque assim, você está num aquário, mas isso pode ser um oceano. Sim. Eu, assim, pelo que eu assisti, eu tive até umas ideias, mas aí eu preciso negociar. O Opa! paquetinho de dólar ali. Já veio pra pagar, Gostei dessa maletinha. Tinha várias ideias. Mas o que você tem hoje, assim? Tipo, você tem o curso, deve ter alguma apostila, não sei se você está pensando em livro. E eu vou te falar isso porque, assim, eu tenho um mentorado que é o Orlando. Orlando, você conheceu? Conheci. Ele é engenheiro. E ele era cético pra caramba. Ele me conheceu, não sei como que ele me conheceu, não vou lembrar. Sei que ele chegou em mim e falou assim: ô Lúcio, esses negócios aí que você fala lá, isso é verdadeiro? Eu falei assim, como assim os negócios que eu falo? Ele falou, não, porque você fala com a mentalidade que tem que mudar. E, cara, eu não acredito nessas coisas. Eu não sei, eu acho que não é sobre isso, engenheiro, tá? Eu falei assim, vou te mostrar o que eu faço. Mandei as landing page para ele. Aí ele falou assim, o que você me aconselha? Eu falei, começa onde você tem mais dificuldade. Se você está com dificuldade em empreender, começa a empreender. Se você com dificuldades emocionais, começa na terapia. Enfim, aí ele entrou na terapia para se entender como pessoa e depois ele fez, acho que a mentoria junto com você. Foi a primeira mentoria que eu fiz contigo e aí ele estava... E mais Reskill. Mais Reskill. E aí, cara, ele enlouqueceu nessa mentoria. Ele virou outra pessoa. Eu imagino. Aí ele foi e escreveu um livro. Ele falou, cara, vou começar a escrever um livro. Você me deu uma ideia que eu nunca parei para pensar. Porque ele é engenheiro na área de segurança. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho. E eu sei da necessidade que tem nessa área, porque eu venho dela. Então, na mentoria, eu ia falando, cara, mas por que tal? Então, ele acordou. Você tem ideia? O livro dele está sendo ministrado na FGV. Olha que legal, cara. Você acredita ou não? Ele pegou uns contratos, ele não tá nem morando em São Paulo, tá morando em Londrina. Que legal, cara. Olha que loucura que é isso. Ele é então, inteligente assim, pra caramba. Mas assim, ó, você vê que era algo que, pra mim, foi... Qual que foi a sua dificuldade de não entender isso? Porque assim, o seu negócio é um negócio muito da hora. Porque é algo que eu tô te falando, ó, nasce todo dia, que nem advogado, nasce todo dia advogado. Nasce todo dia médico, nasce todo dia engenheiro. Tá, mas o que já tem, às vezes, não tá servindo mais. Eu preciso de pessoas que realmente elas sabem falar com esse público. Como que tá hoje o seu negócio de treinamento? Você tá... Bom, eu tenho outros projetos também, mas a minha ideia é realmente trazer várias soluções para as corretoras. Então, eu falo que a capacitação para o iniciante é um dos desafios da corretora. Né? Então, eu pretendo trazer outras soluções também. Então, sou muito aberta a parcerias, eu adoro conhecer novos projetos, tudo que vai trazer de solução para o mercado. E o nosso mercado de saúde suplementar, assim, a parte comercial, tem muito ainda para crescer. Outros setores de saúde, a tecnologia está explodindo, está assim, num nível voando lá em cima. No nosso dia a dia, ainda tem muita coisa que precisa avançar. Então, eu acho que tem muita coisa para se explorar. Então, eu quero explorar outros segmentos também. Então, já estou vendo aí outros
outros segmentos para também capacitar a ponta. Porque acontece muito, eu tenho tido procura, por exemplo, de cursos de outros ramos que encontraria, por exemplo, na escola de negócios. Só que uma coisa é a pessoa que vai tirar a SUSEP, vai fazer a escola de negócios para tirar a SUSEP, e só que a ponta, que às vezes ela vai contratar um profissional, então essa ponta não vai estar cursando a escola de negócios. E essa ponta fica sempre faltando realmente uma capacitação a mais. Mesmo desses outros temas que já têm cursos realmente graduados. Então, eu estou começando a desenhar alguns produtos, assim, alguns projetos aí, olhando outros ramos de seguro também para atender essa ponta, porque o dono da corretora, muitas vezes, ele passou pela escola de negócios, se habilitou, realmente tirou a SUSEP, ele tá ali capacitado para trabalhar, mas ele precisa ter braço, ele precisa escalar. E para ele realmente montar ali uma equipe, essa equipe precisa desse conhecimento que ele tem. Só que ele já tá ali no dia a dia, então ele também não consegue ali transmitir tudo para a equipe. Então é um desafio para o dono da corretora ali crescer o negócio dele, não só no plano de saúde, mas nesses outros ramos. Então estou começando a desenhar outros produtos e outras soluções ali para ajudar de repente o profissional no dia a dia. Uau, Você vê que é um top. negócio louco, né? Eu falo isso para todo mundo, porque para mim faz muito sentido, para você faz muito sentido, para você com certeza que eu vou falar vai fazer muito sentido. Consultoria contrata consultoria. É simples. É muito mais barato eu contratar você para treinar a minha equipe, que tem toda essa bagagem, e você vive e respira isso, do que eu parar. Isso eu não estou falando só da corretora, não, né? Acho que todo negócio. O dono, ele tá ali, né? E só um complemento. O dono só é um funcionário caro. Porque se não tiver cliente, ele também está na rua, entendeu? É verdade. Ele também está na rua. Então, o empreendedor tem que ter essa visão também e trazer isso para dentro do teu time. Só que se ele ele está com uma empresa para gerir. Se ele parar para treinar, seja o ramo que for, e o ramo de seguros, como você falou, ele é deficitário nessa questão, né? É mais barato, eu sei quanto custa, depois você pode... realmente é barato. Porque o cara, ele vai deixar a equipe dele inteira fazendo aquele treinamento, e onde é que ele vai entrar? Ele vai entrar no detalhe que ele quer implementar de cultura da equipe dele, mas Sim. a técnica, as regras, como você falou, né? Ouvindo ali, já ficou claro. Então, a hora que eu só vou no ajuste fino de cada um, né? Onde é que eu tenho que colocar para aproveitar potencial, mas eu não tenho que entrar na esteira desde o começo. Sim. E uma coisa muito, muito importante, você me fez lembrar de Salomão também, eu adoro provérbios, que ele fala assim, para você se dar bem, você tem que estar cercado de conselheiros. E o que seria o conselheiro? Exatamente isso. Pessoas capacitadas que vão otimizar o meu tempo. E aí o empreendedor, ele tem um grave problema. No direito, eu aprendi isso em direito romano. Eles falam, por que o romano, eles são seres inteligentes, né? Eram pessoas inteligentes para a época. Porque eles nunca perderam tempo no serviço braçal. Eles eram seres pensantes. Então eles pensavam em algo, criavam uma forma e alguém ia lá e fazia. Hoje o que a gente entrega como assessorias, ou treinamentos, tudo que o empreendedor faz é solucionar o problema de alguém. Sim. Você entende como é muito louco? Só que se eu estou à frente, sendo eu empresa para tudo, eu não vou chegar em lugar nenhum. É muito difícil. Eu sei porque eu venho da área jurídica, eu sei como que é o advogado. O advogado é eu advogado. Então ele não tem uma secretária, ele não tem um advogado auxiliar, ele quer fazer tudo sozinho. E não vai sair do lugar. Muito difícil. E vamos chegar na hora do merchan aqui, ó. Mentalidade produtiva. Você que está aí, gente, vamos compartilhar, curtir, comentar, porque hoje eu estou com ela aqui, ó, Sarita Cacheta. Ficou bonito. Rapaz, não, ela é bonita pessoalmente, então, mas Obrigada. eu vou te falar, a agência aí tá caprichando aqui, né? Obrigada. Eu tô parecendo que eu tenho 30 anos ali, eu tenho 51. Mas assim, ó, pessoal, Sarita Cacheta aí, ó, expert na área aí, ramo da saúde. E ó, não perca, compartilhe isso daí. E se você tiver dúvida, fala aí. É só você assistir um milhão de vezes. Assiste, anota, manda comentários. Cara, vai ser um prazer responder. E a Sarita no final também vai passar os contatos dela para vocês poderem conversar com ela. E a gente está aqui, ó, já pulou aqui para esse 11 Soluções, um hub de serviço, treinamento, marketing e BPO financeiro, tá? LBC Treinamentos. Uma empresa sem treinamento, o Sebrae que disse, né, vai falir nos próximos 5 anos. Então, não sou eu que estou falando. Então, contrate treinamentos.
Tech Broker, soluções tecnológicas para corretoras de seguros. A Tech Broker, ela veio fazer algo surreal, né? Assim como a Sarita comenta, né? Consultoria, agora eu vou usar minha frase de novo, consultoria contrata consultoria. A Tech Broker veio para ajudar o pós-venda e o administrativo das corretoras. Isso é importantíssimo, porque sem, né, você ter essa otimização de tempo, Exatamente. o cara, além dele ter um número maior de gente trabalhando, Sim. ele vai ter o tempo ainda perdido, porque mesmo pessoas trabalhando não tem um tempo para fazer E aquilo. hoje em dia a tecnologia tá, né, muito forte e a gente com a automação conseguiu um negócio E nós bem vamos legal. falar já da Tech Broker aqui, que eu vou perguntar isso para a Sarita. Como que é esse mercado aí de você otimizar tempo Sim. dentro, né? Porque hoje a gente vê que tem um monte de soluções de poder vender pela internet, fazendo tráfego pago e tal. E às vezes eu não preciso de tantos funcionários como na área jurídica hoje, tá? Um escritório que tinha 400 funcionários, hoje ele tem 150. Porque eu não preciso nem de estagiário na real. Olha. Né? Hoje você faz tudo ali. E agradecer aqui a Andragogia Digital, a agência de marketing aí que faz aí todo esse papel nosso dentro da internet aí, tráfego, conteúdo, design, landing page, tudo. Gratidão, pessoal aí da Andragogia Muito bonito, Digital. muito bom. Sarita, dentro desse mercado, aproveitando a Tech Broker aí, que é uma solução que eu achei incrível, né? Falei, caraca, porque assim, depois que você começa a entender, olha o tanto de possibilidade de negócios dentro de um negócio. Sim. Aí eu falei, cara, por que ninguém nunca pensou nisso, né? Pois é. É muito louco. Aí, o que você achou da Tech Broker? Não, eu achei sensacional. O ano passado, quando eu conheci o Pedro, foi quando ele virou meu cliente, inclusive. Foi. Ele contratou o meu programa de treinamento para treinar ali os seus funcionários. Eu já achei de cara sensacional a ideia. Ainda estava em desenvolvimento. Sim. Então eu falei assim, quando você terminar, você me mostra, porque eu quero conhecer tudo. E eu acho que vai ser um agregador, assim, no dia a dia das corretoras, muito grande. Porque, é como eu disse, eu acho que tem muitas coisas que ainda precisa acontecer ainda no dia a dia das corretoras, em termos de tecnologia, realmente para agilizar, para ganhar tempo, para trazer mais assertividade no trabalho, para ter uma entrega mais premium para o cliente. E eu acho que é isso que o dono da corretora busca. E quando você pensa assim em pulo do gato, qual vai ser o pulo do gato? Cara, eu acho que agora é o momento das automações. Uau. É o momento das automações. Sim. Porque isso você ganha uma escalabilidade imensurável. E as corretoras têm que buscar cada vez mais essas soluções. Eu acho que hoje as corretoras que estão mais à frente disso são de automações, de trazer tecnologia para o seu negócio, para ter uma entrega melhor ali para o seu cliente. São as corretoras que talvez um médio ou até num curto espaço de tempo vão estar mais estabelecidas no mercado, mais estáveis. Imagina, 26 anos nesse mercado, eu sempre escutava, vai mudar completamente, vai acabar o corretor, mas, cara, não vai acabar o papel do consultor ali na venda, porque realmente você fazer todo o processo ali precisa ter uma consultoria para ter realmente uma entrega mais assertiva. Então, acho que por mais que hoje fala assim, a inteligência artificial vai substituir o corretor? Não, mas a inteligência artificial, de repente, ou outras automações, vai trazer, às vezes, uma qualidade para o consultor. E isso vai trazer para ele mais tempo para ele se dedicar no que ele é melhor. Que é lidar com pessoas, Exatamente. que é captar clientes, que é realmente impactar a vida de outras pessoas através ali dos serviços que estão sendo oferecidos. Porque o seguro, ele impacta totalmente a vida da pessoa. Ela traz uma segurança, ela traz o acesso do serviço à saúde para a vida daquela família ou daquela empresa. Então, ele vai conseguir focar no que realmente se deve, que é lidar com pessoas. Sim. E levar o processo burocrático para automação. Eu acho que essa é a grande sacada do momento e é o que vai levar as corretoras de hoje para outro patamar. Então, se o pessoal pensa em mudança, tem as pessoas que têm medo de mudança, tenham medo mesmo. Porque se você não se adaptar, você vai ficar para trás. Então, hoje ainda nos deparamos ainda com pessoas que trabalham no mesmo formato de 20 anos atrás. Caramba. Sim. Eu vi numa reunião que a gente foi lá numa palestra, né? Sim, nossa.
E isso é muito frequente. Eu que, no papel de gestora comercial, que eu lidava no dia a dia com corretores de N regiões, então eu tratava com pessoas que estavam ali num nível de conhecimento tecnológico que parecia que era mais profissional de TI do que dono de corretora. Olha, E com outros corretores que não sabem passar um e-mail. Uau. caramba. Sim, que não sabe lidar com uma planilha de Excel. Então, a gente ainda vive esse mundo de planos de comercialização de planos de saúde, a gente ainda vive esse distanciamento ainda de níveis ali de conhecimento de profissional. Então, o que eu sempre escutei, né, que se não se adaptar vai ficar para trás, eu acho que hoje isso é muito mais verdadeiro. E hoje isso é muito, é realidade. Então, a corretora que realmente quer que esse negócio seja para a sua vida, não estar apenas corretor, quer ser, né, dono de uma corretora, ter um empreendimento, ele tem que olhar para a tecnologia, para trazer inovação, trazer tecnologia e trazer capacitação para o seu time. Então, a capacitação faz parte ali, mas eu achei o projeto da Tech Broker sensacional. Uau. Uma coisa que é muito interessante sobre treinamentos, né? Eu trabalhei em 3 grandes multinacionais. Cara, o investimento nisso é muito pesado. Eles investem mesmo, não é uma vez no ano. É 4 vezes ao ano. Seja para a área comercial, seja para a área fabril. Porque assim, sem treinamento, a pessoa ela acaba caindo no ócio, né? E ela fica ali, lenta. Então, eu preciso dar aquela... como se fosse uma carga de energia, não de motivacional, mas mostrar para ela uma realidade dentro daquele negócio. Eu vejo que quando as pessoas falam sobre IA, né, tem até um documentário do Bill Gates agora na Netflix falando sobre isso. Sempre existiu a inteligência artificial. Sim. Sempre existiu. É que a gente não dava esse nome para ela. Mas você ia no banco, lá no caixa eletrônica, a inteligência artificial, que te libera uma grana que não é uma pessoa. Só que nem por isso deixou de existir os bancos, os caixas, entendeu? É um número menor, mas não importa. Aquelas outras pessoas que eram naquela posição, eles se aprimoraram e estão em outro lugar. Isso aí. Então, assim, a evolução é aprimoramento. Se eu não estiver dentro desse processo, com certeza eu vou ser esquecido. Mas se eu acompanhar o que está acontecendo, com certeza, o corretor hoje que tem uma solução tecnológica, automação, ele tem um tempo de até pensar, como a Sarita parou para pensar, e montar um treinamento de algo que as pessoas precisam. Esse cara pode montar um negócio paralelo. Aí eu volto na advocacia, né? O advogado, ele só acha que só nasceu para ser advogado. E ele não tem tempo, porque é audiência, é recurso, é encheção de saco do cliente. Se é para a empresa, então piorou, porque ele é um funcionário. E aí você não tem tempo para pensar, você não tem energia para continuar. Então, fala assim, quando você sai desse mecanismo de você ser o braçal, sua cabeça ela tá liberada. Então, você começa a pensar coisas e fazer coisas, tipo, você criou a Tech Broker. Foi. Né? Então, assim, para você criar isso daí, você já teve que estar num outro patamar. Sim. Você entende como é muito louco? Então, dentro da escola de treinamento, eu tô falando de escola, nem sei se é escola, né? Mas acho que é uma escola já, né? Sim, porque é escola. Até lá, um prédio já ali na Paulista, Uns né? 5, 6 andares. Uns 6 né? andares e tal. Dentro de tudo que você está ouvindo, então, você vê, olha o tanto de coisa que tem para você entregar. Você vê como é... É o que eu vendo como bandeira, né? Uma dos pilares ali da Tech Broker, no caso, pessoas são feitas para pensar. Deixa o dia a dia, a tarefa repetitiva, para a máquina. Começa no muito simples. Antigamente o cara tinha o quê? Livro caixa na mão. Sim. Hoje tem Excel. Isso é uma evolução, isso é tecnologia. Porque... Aí o cara falou, por que ele não continua no livro caixa na mão? Ele foi para o Excel, porque é mais rápido. É mais confiável. Você pode carregar para qualquer lugar. Tá, Entendeu? celular, Então, você pegar pessoas, falar assim, legal, meu time não vai mais fazer essa tarefa aqui porque ela está automatizada. Eu vou pegar então, vou criar novos vendedores, vou criar profissionais que vão dar um melhor atendimento para o meu cliente no pós-venda, porque a cabeça do cara está livre. Sim. Com certeza, isso faz toda a diferença. É isso aí. E sem contar que, assim, as corretoras, elas têm um universo para explorar muito grande, que elas exploram, tipo, 1%. Muitas corretoras que são focadas em saúde, elas trabalham só o produto saúde. Cara, isso é um produto dentro de um universo. Então, a corretora ganharia mais tempo até para pensar o que eu posso explorar mais, outros produtos eu posso trabalhar com o meu cliente.
né? Aumentar o meu portfólio. Então, não precisa nem pensar em outros ramos. Dentro do próprio ramo de seguros, tem muita coisa para explorar. Uau. Bom, estamos indo aqui quase para os finalmente aqui do podcast e, mais uma vez, ó, compartilha, curta, comente. Outra coisa importante é colocar em prática. Se você está escutando, e a Sarita vai dar umas dicas já aqui, coloque em prática 1% a 5%, precisa ser 100%, porque eu sei que você não vai fazer isso. É um pouquinho a cada dia. Eu tenho um livro aqui que é o Mind em Hábitos, que eu falo sobre comportamento. O que é o comportamento? É um estado de ser. Né? Eu estou algo porque o tempo me fez ser assim, mas eu posso mudar durante o tempo. Então, existe uma mutação que a gente precisa lidar com ela. E por isso que é importante, sim, você ter alguém do seu lado aí, seja um mentor, seja um terapeuta, para que possa despertar, para que você acorde para esse novo mundo. E, Sarita, você se faz uma mulher incrível, né, hoje dentro desse ramo empresarial, que é muito importante, porque sem um empresário o mundo estaria perdido. As pessoas têm medo. Eu vejo muita gente que tem uma puta capacidade, mas elas têm medo. Você que já passou pelo processo, pelo seu deserto, qual insight você daria para essas pessoas que ou está empreendendo com medo ou não empreende porque tem medo? Bom, primeiro, eu falo que eu ainda não passei, eu estou passando, né? É uma fase de aprendizado diário, né? Eu acho que o maior conselho, se eu pudesse voltar há 3 anos atrás ou 4 anos atrás, quando eu pensei em empreender, se eu pudesse voltar lá e falar, Sarita, eu vim do futuro, eu vou te dar um conselho, me escuta, pelo amor de Deus. E eu acho que isso serve para qualquer pessoa, se prepare. Não ache que sabe tudo. Porque naquele momento, o que eu achei que eu estava preparada, hoje eu vejo que eu não estava. Né? Eu vejo que hoje eu ainda aprendo coisas. Então, eu vejo hoje que eu falo assim, nossa, eu estava muito despreparada no meu conceito. E eu vejo que há muitos negócios não dão certo justamente porque as pessoas não se preparam. Eu acho que isso é o principal. Porque você ser empresário, né, você empreender, requer um grau de conhecimento sobre tudo da sua empresa. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu desenho muito bem, eu faço tricô, eu faço artesanato, eu pinto, ou eu crio coisas. Então, isso já basta para eu empreender. Essa é a minha paixão. Mas, cara, quando você vai viver desse negócio, quando não é hobby, você precisa entender um pouco, pelo menos um pouco de tributação, você precisa entender pelo menos um pouco da parte legal, você precisa entender de marketing, você precisa entender de vendas, você precisa entender de uma série de questões que vão muito além só daquilo que você faz. E se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, se eu pudesse voltar atrás e dar um conselho para mim lá atrás, seria exatamente isso. Olhe para fora da caixa. Realmente se capacite para isso. Mesmo que isso, às vezes, demore um pouquinho mais de tempo, mas é muito melhor você começar mais preparado, para você não bater tanto cabeça. Hoje, a maioria dos negócios não dão certo justamente por isso, porque a pessoa começou de qualquer jeito. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas que empreendem, vou abrir uma lanchonete, acha que é só alugar um espaço, comprar um balcão, mesinha, e assim, e não é, isso aí. sabe? Então, assim, as pessoas precisam se preparar mais. É isso aí. Eu acho que isso é o pontapé inicial. E buscar, de repente, uma mentoria. Não vou conseguir me preparar sozinho. Cara, é buscar mesmo. É buscar alguém que já percorreu esse caminho. Sim. É buscar alguém que, de repente, já tem um conhecimento a mais que você. Eu acho que todo empreendedor, antes de abrir qualquer coisa, deveria fazer uma mentoria voltada para isso que seja. Eu fiz uma mentoria, né, com a Vanessa Ornelas, que é uma amiga, né? Então, eu fiz um processo de coaching com ela lá atrás. Legal. Quando eu falei assim, eu quero olhar para outro mercado, a primeira coisa que eu fiz foi fazer isso. E por menor que tenha sido, foi um divisor de águas isso na minha cabeça. E me deu uma boa base, assim, sólida, para realmente eu não errar tanto. E mesmo assim, eu acho que foi pouco. Eu acho que eu tinha que ter me aprofundado mais. Então, o conselho que eu daria para quem quer empreender é, cara, se capacite. Realmente vá além. Converse com pessoas
de outros segmentos, compartilhe suas ideias, compartilhe o que você quer fazer, tenha insights. Então, assim, faça muito laboratório. Isso eu acho que é fundamental para quem está começando, para tentar errar menos. A maior parte das coisas a gente aprende muito na prática, no dia a dia. Isso é fato. Mas se a gente tem ali pelo menos uma base ali de preparação, já ajuda bastante. Uau, aí, top, Essa top. foi incrível. Boa, essa daí eu essa daí foi pesada. Se você compreendeu isso daí, você vai ver como você vai mudar totalmente a forma como você vê as coisas na sua própria vida. E algumas coisas que você falou que é muito importante, assim, né? A gente fala sobre coach, né? E o Brasil, eu falo que é um país da piada, né? Porque o coach, ele foi, não sei por que cargas d'água, foi colocado num nível tão ruim por causa de pessoas despreparadas. Como o próprio Thales Gomes aí, né? Foi provado, o cara de uma empresa G4 de treinamento para falar uma barbárie dessa. Mas, enfim, o coach, eu falo assim, eu tenho 51 anos de idade. Eu tenho 9 formações na área de desenvolvimento pessoal. 9 formações. 3 pós e um MBA. Então, eu não sou o cara que lê o livro. Eu sou o cara que estou indo pro meu 5º livro. Então, é diferente. E aí eu vejo que as pessoas têm mania de ficar aqui, nem advogado ruim, um médico ruim, né? Coloca todo mundo na mesma panela. E você tem os bons profissionais. E a prova está nessa primeira pessoa que fez o processo com você. Sim. Você só chegou onde você chegou porque você foi atrás de alguém. Nos Estados Unidos, o coach é totalmente reconhecido. Tem um amigo meu, que é o Neurandi, um abraço, que está lá no Texas, ele fala, Lúcio, você nos Estados Unidos, você não tem ideia o estardalhaço que você ia fazer pela sua história de vida aqui. O Brasil não sabe valorizar as pessoas que passaram pela experiência. E o que transforma você não vai ser a teoria, vai ser a experiência. Por isso que as pessoas, primeiro, ela escuta, entende. É melhor eu errar com o erro do Pedro do que eu errar com os meus. Inteligente é que erra com o erro dos outros. Exatamente. Então, assim, eu vou procurar ele para ele falar, eu vou abrir algo hoje. Eu vou falar, Pedro, explica aí para mim qual foi as suas dores. Então, ele vai falar. Isso é uma mentoria. Sim. Você entende? Se ele quer cobrar ou não, outros 500. Mas isso é uma mentoria, é uma experiência do que ele viveu. E as pessoas têm essa dificuldade, elas acham, como você, eu também fui. Eu sou bom, eu vou fazer. Tome ele na cara. Aí isso é um monte de situação que você... É o contador que falou algo que estava errado, que você acreditou, porque você não foi atrás. Sim. Você não parou para perguntar. Quando você pergunta, erra menos. E essa é a maior importância de um mentor, ou de um processo de coaching que é muito importante na vida de todos nós. E mais uma vez, cara, ela falou aquilo que eu adorei. Eu adorei. Terceira pessoa, você entende? Eu tava pensando até numa questão de um complemento muito interessante em cima de tudo que ela disse, né? Que eu gosto de prestar atenção nesses insights finais, Sarita, que é a questão de aproveitar a oportunidade, tá? E aí eu lembrei do Dr. Roberto, mais conhecido como Dr. Bactéria. Um grande abraço para você, doutor. E ele contando, né, de como que foi a questão de aproveitamento de oportunidade dele, acho que ele foi o cara com uma situação mais maluca, né, para aproveitar a oportunidade. E aí ele comenta exatamente o que você disse, da questão de preparo. Naquele momento eu aproveitei, vi as minhas deficiências, ele fala, eu fiz teatro depois, fui fazer marketing para poder entender, né, como que eu poderia me vender. Na hora ele não esperou o trem parar todo perfumadinho para ele entrar e sentar no ar-condicionado. Não, ele catou o troço, pulou dentro andando. E aí ele foi pegar, logo na sequência, ele já foi rápido, ele foi esperto, né? De procurar o quê? Mentorias. Porque se a Bíblia Diniz, que é a Bíblia Diniz, tinha terapeuta e mentor, quem sou eu? Quem somos nós, meros mortais? Não faz sentido, né? Que falou, se o cara vai cobrar ou não, já é outra dinâmica, né? Mas você tem que se apoiar e aprender com o erro do outro. Sim. E aí, eu acho que na verdade o que aconteceu comigo, aconteceu com o Lúcio, que muitos empresários que estão assistindo a gente, ele catou a oportunidade e agarrou. E aí, fazendo, ele começou a ver o quê? Eu preciso me aperfeiçoar no marketing, eu preciso me aperfeiçoar no treinamento, eu preciso me aperfeiçoar nas finanças. Mas não adianta, se você não está dirigindo, você pode passar a vida inteira do lado do copiloto. Só vai aprender na hora que você sentar no volante e começar a andar com o teu carro. Exatamente. Sim. E uma coisa importante assim, né? Schwarzenegger, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Bill Gates, todos esses caras têm os seus mentores. Sim. Né? Eles falam assim que se não fossem os mentores, o Warren Buffett ele fala isso com todas as palavras. Se não fosse um coach na minha vida, eu não teria chegado onde cheguei. Não chega. Simples assim. Por quê? Porque a pessoa que está de fora,
e o Pedro hoje, ele vê, né? Aí ele, quando ele tá vendo alguma coisa, ele fala da pessoa, puta, mas aquilo era tão fácil de resolver. Eu falei, então, mas agora você sabe porque você passou por um processo. Sim. Então a gente consegue ver o problema do outro muito mais fácil. A pessoa tá ali apanhando com algo que a gente faria assim, ó. Então, ter mentores é ter pessoas que tiveram experiências. E encurta caminho. É isso aí. Eu acho que essa é a questão. Encurta caminho. De novo eu volto. Mentor encurta caminho, consultoria ajuda você a alavancar processo, treinamentos. Então, ou seja, você tem hoje o mercado que a gente tem para tudo, né? Você tem como ter pessoas que vão encurtar o teu caminho para que você fique focado no teu negócio. Então aproveite. É isso aí. Sarita, para quem quer encontrar hoje a Sarita, treinamento, como é que faz? Bom, meu telefone é 11 940 70 0007. Show! Bom, minhas redes sociais, a minha rede social pessoal, Instagram, Sarita_Caixeta, ou então, @corretor7D também. Uau. Você é parente do Samuel Caixeta? Não. Não, tem, ele é, Não. ele é da família Caixeta. Ele é um artista plástico aqui em Alphaville. Olha, O só cara, tem um né? parente aí que eu não Alguma coisinha conheço. tem, O Sim. Samuel, né? Ele tem um ateliê Que aqui, que é super legal. bacana, lá É. para treinamento. Ele tem um Olha. ateliê que é o Samuel, vou fazer uma propaganda gratuita para você aqui, hein? Ele tem um ateliê que é um lugar de pintura. Então você traz as pessoas que elas vão pintar os próprios quadros. Tá. E quando elas pintam, ele chama de... Como que é o nome que ele fala? Como que é o nome, meu Deus? Arte terapia. Arte terapia. Tem algo por trás. Por que você Olha. começou com a cor amarela? Por que você começou com a cor preta? É muito bacana isso daí. Então, um abraço aí pro Samuel. Samuel, pode ser que seja parente aí. Depois a Pensou? gente Parente conversa. aí em Ai. Alphaville que eu não conheço. Ó, Os Ih, mas- Caixetas são muito grandes, a família é muito grande. Caixeta vem de onde, você sabe? Bom, a minha família toda é de Minas, Tá, mas Caixeta é um sobrenome que eu saiba português, tá. legal. mas é muito concentrado ali na região Minas, um pouco de Goiás. Legal. Eu acho que ele é goiano. Olha lá, tá É, vendo? Caixeta, acho que ele é goiano Olha. mesmo. É. Ele fala, uai, ele tem uma mistura de goiano com mineiro. Não, né? e assim, é Ah. que nem o meu, por exemplo, o Stigliani. Se você fala Stigliani, cara, algum pezinho tem, não é possível, porque é muito diferente, entendeu? Pra caramba. A Caixeta é sim. muito diferente, então às É. vezes tem perdido ali alguma coisinha. E realmente goiano, porque a minha família e é muito concentrada ali no, acho que é noroeste de Minas, né? Tá. Triângulo Mineiro, Uhum. que é mais próximo de Goiás, Sim. inclusive, do que São Paulo. Uau. Caraca, pode ser. Mas Às uma hora vezes. você venha com mais tempo que eu te levo pra você conhecer lá e ver o dia que ele vai Será estar um por aí. prazer. Ele viaja muito. Mas agradecer mais uma Muito vez bom. você, Sarita, Muito bom. e dizer assim, né? Eu costumo falar aquilo que eu penso, né? Eu achei você realmente uma mulher incrível, não te conhecia pessoalmente, só ali pelo vídeo, me dando aula, né? Ah, E você é incrível, você tem uma energia boa, você é uma mulher que realmente vai fazer a diferença aí no mundo. obrigada. Pode acreditar nos seus passos. Eu falo sempre que às vezes tem dias que a gente está meio para baixo, né? Porque é tantos acontecimentos Sim. que a gente precisa respirar, gritar e tá tudo bem, mas não desista daquilo que queima dentro de você aí, porque não foi fácil para ninguém que chegou, né? A gente vê hoje as Sim. pessoas ali, Elon Musk, Steve Jobs, você vê essas pessoas, você acha que foi fácil, não foi fácil. Foi um caminho árduo. E eles simplesmente falaram, eu vou até o meu limite. Você vê, o Elon Musk tá com um puta problema aí com o Brasil, que isso deixa de ganhar bilhões. Sim. Pois Né? é. Então, para o cara isso é uma perda gigantesca, mas ele está lá lutando e eu falo que a gente, é isso aí, o empreendedor é um lutador. E a gente, como lutador, a gente não pode desistir das nossas lutas, né? Vai doer, a gente vai chorar, a gente vai ficar puto da vida com um monte de situações. O mundo, ele não é justo, ele é mais injusto do que justo. Então, a gente tem que ter essa clareza, não cria expectativa, a gente não pode, infelizmente, pessoas, a gente nunca vai entender, né? A gente sempre vai se questionar por quê, né? Mas faz parte de um processo. Mas o principal de tudo é isso, é a energia que você carrega, a frequência que você tem e o que você ainda vai fazer e vai deixar de legado, que é um dos pilares nossos aqui, para o mundo. E como mulher, eu acredito que você vai fazer muito mais do que um homem, o Lúcio ou o Pedro Sim, hoje está sim. fazendo, porque vocês são mais audaciosas, né? E vocês realmente têm uma energia diferenciada. Então, quando vocês determinam algo, vocês vão até o final. Mas só tenha certeza do que você está determinando. E gratidão pela sua vida e por você estar Muito, aqui. muito Ah, bom. gente, eu que agradeço. Foi um enorme prazer, um papo gostoso, assim, até pouco tempo. Isso aqui é um papo para 2, 3 horas, tranquilamente. Mas muito obrigada mesmo por participar desse projeto Show. de vocês aqui. Eu acho que realmente vai ser de muito sucesso. Vai contribuir muito
para a vida de muitos empreendedores que estão aí nessa jornada, que estão nesse processo, porque é um processo, né? Acho que esse é um ponto fundamental, entender que é um processo. E vocês vão contribuir muito e impactar muito a vida das pessoas. Uau, e... Ó, obrigado, muito bom, sensacional. Pessoal, e até o próximo Um abraço. podcast Mentalidade Produtiva. Até mais.